Vamos ver se faz eco? Faz a ligação aí. Oh! Então, explicando um pouco dessa rocha aqui, era uma rocha cerimonial. Aqui atrás tem os portais cerimoniais do povo aqui originário. E aqui à frente, essas construções mais claras, já é espanhola. Uma experiência não muito gastronômica, né? Não muito boa aqui na Bolívia. E olha o que nós encontramos, ó. A Fuerte. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris. E eu sou o Wagner. E hoje nós estamos em Samaipata, uma cidadezinha aqui do interior da Bolívia. Não é bem do interior assim, né? Eu diria que é dos arredores de Santa Cruz de la Sierra, porque fica a 120 quilômetros. Só que é uma serra, né? Estamos a 2.000 metros acima do nível do mar. Mas aqui não tem muito problema não. Não. Aqui tá de boaça aí, tranquilaço. Samaipata, gente, é uma cidade bem pequena aqui, mas ela é bem conhecida, ela é bem turística, né? Justamente por causa desse clima primaveril aí que ela tem o ano inteiro. Aqui tem um forte também que é patrimônio da humanidade, que a gente vai lá daqui a pouquinho. E tem várias atrações, assim, para quem gosta de natureza, para quem gosta de vinho. Vocês sabem que a gente não curte muito, mas a gente sabe que a maioria das pessoas que nos assiste curte. Café também queijo. É bem coisas de serra, assim, né? Para quem conhece as serras brasileiras, Serra Gaúcha, Serra Paulista, é mais ou menos por aí, assim, né? E o clima aqui é bem agradável, assim. A cidade lembra bastante as cidades do norte da Argentina. Assim, com construções antigas, ruazinhas, algumas de pedra. Bem gostoso aqui. Aqui a gente está na praça central da cidade. Da onde a gente vai pegar aqui o táxi para ir até o forte. Informação, o táxi ele cobra 100 bolivianos para levar 2 pessoas e aguardar 2 horas lá. O horário de fechamento do parque para a entrada é às 16 e a última pessoa tem que sair até às 17. Então agora já são 1h30, a gente vai ir até o parque, de onde está o forte. Vocês vão ir com a gente. Na volta a gente vai vir aqui para a cidadezinha, percorrer aqui a cidade de noite. Para quem tá meio perdido aí, gente, que no último vídeo a gente estava lá em La Paz e surgimos aqui, né? Mas a gente tinha comentado, né, que a gente ia pegar o avião, pegamos, tudo tranquilo. Ficamos lá um tempinho no aeroporto, mas foi tudo de boa. Aí chegamos ontem aqui em Santa Cruz, lá em Santa Cruz, né? Não gravamos nada porque a gente já tinha estado por lá, né? E hoje sim pegamos um transporte para vir para cá. Inclusive uma dica, tá, gente? Porque não é muito simples assim de se localizar ali. A gente teve bastante dificuldade de encontrar o lugar, porque não tem um ônibus que vem para cá. São as vans, aquelas iguais às que eles chamam de movimentação, né? Então, para quem quiser vir para Samaipata, estiver em Santa Cruz, tem um lugar que eu vou deixar aqui, o endereço no Google Maps, que chama... Expresso Samaipata. Isso. Então lá é tranquilo. E falando da altitude, pessoal, a gente há 2 dias atrás estávamos lá em El Alto, que é mais alto do que a própria La Paz, fica a 4.100 metros de altitude. E a gente desceu, né? Pegamos um avião de El Alto até Santa Cruz. Ontem a gente chegou em Santa Cruz, que fica a 600 metros de altitude. Já nosso pulmão agradeceu. Pulmão, coração. E viemos para cá, que fica cerca de 2.000 metros. Que tá bem de boa, tá? Não, acho que a gente já tá até ambientado com 4.000, que 2.000 já não faz muita diferença. Como a gente tá bem aclimatado já, daí, claro, 2.000 não é igual ao nível do mar, a gente sente a diferença, mas não tem nem comparação quando a gente fala de 4.000, né? E agora a gente vai ali pegar o táxi. E para quem caiu de paraquedas nesse vídeo e não tá sabendo nada, a gente tem uma camper, a gente viaja de camper, esse é o nosso estilo de viagem. E alguns meses atrás aconteceu aí um problema no nosso motor da nossa caminhonete e ela tá na mecânica desde então, vai fazer 2 meses. E
pra gente não ficar, né, sem viajar, a gente resolveu vir fazer um tour aqui pela Bolívia. Então nós fizemos Santa Cruz de la Sierra, fizemos Cochabamba, La Paz, Copacabana, El Alto, Oruro e agora estamos em Samaipata, que é o nosso último destino antes de voltar para o Brasil. No meio de várias manifestações acontecendo aqui na Bolívia. Está acontecendo greve geral e aí atrapalhou um pouquinho nossos outros destinos como Potosí e até mesmo Sucre, mas nada grave. Então nos acompanhem nesse vídeo, vocês vão gostar bastante aí da história do Fuerte de Samaipata. E a playlist desse rolê tá aqui no final do vídeo também, caso vocês queiram ver, né, não tenham visto. E se está chegando aí agora, já deixa aquele like e dá uma comentada para nos ajudar. E chegamos aqui no forte, gente. O táxi nos deixou ali. Agora ele desceu lá, eles... É comum aqui, né? É o padrão, eles ficam esperando ali 2 horas. E aqui a gente vai ali na boleteria agora, comprar o ingresso e começar a trilha. Bora lá com a gente. Olá, buenas tardes. E aqui algumas informações do parque. É um patrimônio mundial. Tem 2 trilhas, tem uma trilha de 1 hora e uma trilha de 3 horas. A gente vai fazer 3 quilômetros, que dá para fazer em 1 hora e meia. Então algumas informações técnicas aqui do parque. Custa 50 bolivianos por pessoa estrangeira. E ele não pode usar drone. Então, na verdade até pode, mas teria que ter pedido uma autorização lá no centro lá da cidade de Samaipata para poder usar aqui o drone, né? Então, para chegar até aqui é o táxi, né, que a gente paga ali em torno de 100 bolivianos. Ele espera cerca de 2 horas, ele espera ali para a gente fazer aqui o circuito, que eu acho que é o suficiente, tá? Porque pelo que eu vi ali o circuito demora 1 hora e meia. Então, com calma ali, dá para fazer bem tranquilo. E aqui, pessoal, olha a primeira área de descanso. E aqui já estamos... Vamos ver aqui qual é a altitude que a gente está. 2.165. Na verdade, 2.180. Olha que vista. Bem bonito aqui. Algumas pessoas dizem que aqui é tipo o Machu Picchu da Bolívia, porque além de ser uma cidade pré-colombiana, ele fica em cima de uma montanha aqui, né? Claro, não é tão alto. Na verdade, Machu Picchu fica a 2.500 metros, né, de altitude. Não fica muito mais do que isso aqui, não. Então, por esses 2 motivos, costuma-se falar que aqui é a Machu Picchu da Bolívia. Primeiro mirante, a 2.200 metros de altitude. Dá para ver daqui, lá no fundo aqui, ó, mais ou menos, Samaipata. Tá um dia bem limpo, né? Dá para ver bem distante. Aqui algumas informações. Aqui eles estão dizendo que provavelmente era uma região bem agrícola aqui, na época do povo, né, que vivia aqui. Lembrando que esse povo que vivia aqui, pessoal, era um povo pré-colombiano. Ou seja, é um povo antes da colonização espanhola
E acredita-se também que seja um povo antes dos Incas. Como tem lá os Quechua, lá no... A gente foi lá na cidade sagrada dos Quechuas. Dos Quilmes. Dos Quilmes, dos Aimaras. São todos povos pré-colombianos e pré-incas, né? Então, estamos falando aí de talvez algo acima de 1000 anos. E aqui é o telefone da população na época. Vamos ver se aí faz eco? Faz a ligação aí. Oh! Vai de novo. Oh! Viu? Tem alguém que responde do outro lado lá. Vamos ver se ele responde pra mim. Oh! É muito legal. Daqui dá pra ver um pouco mais. Eu acho que a gente chega até ali. E agora vamos ver se a gente enxerga ao vivo o principal aqui, o forte, né? Atrás dessa colininha aqui, ó. Vamos ver. Olha lá, ó. Lá atrás. Del otro mirador vamos a ver de cerca los otros diseños y vamos a explicar un poco más. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. E aqui está, pessoal. Aqui é a tal da pedra, rocha. Aqui assim, mais ou menos, tem uma passarela para podermos contemplar ali. Aqui tem já umas ruínas, colocar até uns concreto aqui. Muito bonito aqui de cima. Então, explicando um pouco dessa rocha aqui, era uma rocha cerimonial usado para várias ocasiões. Ela tem vários desenhos encravados na rocha que remetem ao período pré-hispânico. Então era uma rocha feita, tinha um grande valor universal e espiritual para eles. E ela fica bem acima, assim, né? Ela fica a coisa mais alta aqui da montanha. E aqui a gente consegue ver alguns desenhos, como por exemplo do jaguar aqui que está com água. Lá em cima tem um puma, não vai dar para ver direito pela GoPro. E aqui, mais ou menos, tem duas linhas paralelas, né? Bem retinhas. E aqui é o templo da sacristia. Para ver aqui parece umas janelas, né? Umas portas. Aqui já é do período Inca. Eram habitáculos usados pelos sacerdotes Inca entre 1470 e 1490. Era onde eles faziam serviços espirituais. E aqui, gente, como a maioria dos locais que a gente foi aqui na Bolívia, não pode voar o drone também, por isso que a gente não vai ter imagens aéreas. Aqui até pode, só que tem que ter uma autorização. Tem que pedir uma autorização lá acho que na oficina de turismo lá do centro da cidade, então fica a dica, inclusive, se for vir para cá, não sei com quanto tempo antes tem que pedir, né? Mas tem que solicitar lá e aí chegando aqui pode usar.
A estrutura aqui é bem interessante, assim, dá pra ver lá outra ruína reconstruída, né, parcialmente reconstruída. O gramado bem cortadinho. Interessante que esses gramados assim, né, eles chamamos de terraça de cultivo. São aquelas... Quando a gente olha as montanhas aqui na Bolívia, lá no Peru também, costuma a gente ver que parece que está riscado assim as montanhas, né? Na verdade, são terraços que são feitos, como esse aqui, por exemplo, ó. Tem aqui, tem embaixo, aqui tem um outro andar, que é para cultivo. Isso na época era comum. E aqui também é um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Desde 98. Normalmente, quando a Unesco coloca como patrimônio, eles criam uma série de regras, assim, né, de cuidados, de manutenções. É interessante porque se mantém daí, né, a história. Aqui dá para ver as terraças de cultivo. Aqui é uma, aqui é outra, ali embaixo tem outra. Se tu olha de baixo da montanha, parece que está cortada, né, riscada. Essas terraças aí eu estava estudando, eles têm esse formato muito por conta de reter a água da chuva, né? Não só para a plantação em si, mas com esse formato, quando chove, a água da chuva ela penetra naquele andar de cima, por exemplo. Pode ver que a mureta ali, que é o contenedor, ou o que contém ali a terra, é de pedra, então a água ela acaba infiltrando pela pedra, o excesso, e cai no próximo andar. Então é uma técnica, desde a época lá pré-colombiana, muito usada aqui pelos povos andinos, né? Olha que interessante esse... Aqui é legal que parece que tu tá vendo assim a população aqui da época fazendo aqui as cerimônias deles, os cultivos, né? Esse contraste, né? Aqui atrás, não sei se vai dar para ver por conta tá contra o sol, tem os portais cerimoniais do povo aqui originário. E aqui à frente, essas construções mais claras já é espanhola. As construções foram feitas lá em 1630 a 1660, com o objetivo de tornar essa região aqui um forte espanhol. Então todas essas construções mais claras aqui, né, que a gente está vendo, aqui em formato de U, tudo faz parte do forte que os espanhóis construíram aí cerca de 300 anos depois que essa região aqui já era uma região usada aqui pelos povos locais, né? É mais uma forma aí de profanação que os europeus, né, no caso aqui os espanhóis, acabaram fazendo aí, né, com as tradições, cultura, religião dos povos originários. A gente que está visitando bastante lugares assim, aqui na Cordilheira dos Andes, ou próximo dela, como é o caso aqui de Samaipata, a gente vê bastante desse tipo de coisa, sabe? Como os europeus, estou falando europeus porque não foram só os espanhóis, né? Os portugueses também fizeram muito isso no Brasil e em várias outras colônias. Como eles destruíram a cultura, a religião, os costumes, a língua, tudo dos povos originários, né? Aqui chegou o cúmulo de eles construírem um forte militar em cima da rocha mais importante aqui dos povos, né? Então, sei lá, é uma coisa até meio revoltante, né? A gente saber desse tipo de coisa que foi comum. E aqui, pessoal, é interessante destacar que eles construíram uma passarela aqui, né? Dá pra ver aqui atrás, né? A passarela é bem interessante, que ele te coloca no nível ali da rocha. Pra te ver ali os desenhos, todas as construções ali, né? Sem encostar ali na rocha. Sem impactar, danificar. Né? Danificar. Então, assim, é um sítio arqueológico aqui bem preservado, né?
Também vale destacar que quem gosta, quem quer, e eu acho que até vale a pena nesse caso aqui, não foi o nosso caso, mas tem vários guias ali embaixo, né, na recepção, que tu pode contratar. Na verdade a gente já passou aqui por 2 grupos, os 2 com guia, só nós estamos sem guia. Eu acho assim, ó, quem vem de carro, que aí tá no seu tempo, vale a pena contratar o guia. Ou negociar um pouco de mais tempo com o taxista, o táxi também, né? Porque daí tu explora mais, escuta mais a história. A gente tá percorrendo e ele é bem autoguiado, assim, ele tem as plaquinhas, as informações, né? Então não tem como se perder. A gente perde um pouco de história sempre, né? Isso é fato. Então toda vez que a gente quer mais detalhes, a gente acaba pegando um guia, porque daí a gente fica sabendo bem mais da história, né? E tem algumas pessoas que nos perguntam aí nos comentários por que a gente não contrata guia, né? Nesses lugares. E assim, a gente tem uma questão de... Nosso estilo de vida é viajando. Então a gente não está aqui viajando de férias. Então se a gente for contratar guia para todos os lugares que a gente for, vai acabar dando uma encarecida mais ainda na viagem, né? Ou no nosso estilo de vida, no caso. Então a gente acaba escolhendo. Tem lugares que a gente estuda antes, para poder justamente saber e não precisar de guia. Tem lugares que a gente acha que vale a pena, mesmo estudando antes, contratar um guia, porque aquele lugar é um lugar muito legal. Um exemplo disso é o Machu Picchu. Um outro exemplo disso é as ruínas de Quilmes também, bem bacana ter a informação, até porque lá não é como aqui, que tem bastante placa informando, né? Mas tem outros que a gente resolve não contratar guia. E aqui onde a gente está caminhando, gente, tem 2 circuitos, né? Depois que a gente sai ali da rocha, tem 2 circuitos, tem um curto e um longo. A gente está vindo pelo longo aqui. O curto demora em torno de 1 hora e o longo demora em torno de 1h30. A gente já está aqui, acredito que na metade do longo, e 48 minutos. E assim, é bem de boa, tá? Caminhando tranquilo. Eu acho que o acesso aqui, tirando o cadeirante, por conta das escadas ali no começo, que não teria como vir, nem no curto e nem no longo, as pessoas com baixa mobilidade, pessoas idosas, eu acredito que devagarinho consiga vir assim, sem problemas, tá? O trajeto aqui, por exemplo, o chão é bem tranquilo. A gente está passando por uma florestinha aqui agora, bem gostosa. E aqui a gente consegue observar um conjunto habitacional Inca, construído, né, lá entre 1470 e 1490, ou seja, antes dos espanhóis. E ele foi construído em cima, antes de ser construído, né, ele foi feito um aterro, né, sei lá como é que se traduza para o português, mas se colocou terra em cima para fazer um monte artificial. E depois das escavações serem feitas, se descobriu que essa terra foi colocada em cima de vestígios de uma outra civilização, anterior ainda, civilização chamada Mojocoias e Chanés. Por isso, talvez que os incas tenham feito esse monte artificial para poder tapar essas construções de civilizações anteriores, né? Lembrando que os incas, eles eram um povo que tinham como um objetivo, né, além de explorar os povos originários, né, eles também tinham como objetivo impor a sua língua, a sua religião, os seus costumes aos povos originários, né? Então, por exemplo, o povo originário aqui dessa região, bem provável, não teve uma boa aceitação dos incas. E uma das coisas que eles faziam, né, que a gente percebe, assim, que eles faziam visitando esses sítios arqueológicos, é que eles faziam pela imposição. Então, por exemplo, aqui provavelmente deve ter acontecido isso. Eles pegaram lá alguma construção aqui desse povo originário nessa região aqui,
soterrou ela com terra e em cima construíram casas, que é esse conjunto habitacional aqui que a gente está vendo, né? Ele é bem parecido para quem já foi lá para Machu Picchu, com as construções de Machu Picchu. Então, mesmo eu que não conheço nada de história, né, não sou historiador, eu poderia arriscar dizer que, mesmo sem saber, que essas construções aqui são realmente feitas na época dos Incas, né? Aqui com partículas bem pequenas, né, como a gente consegue ver aqui. Então, para quem já andou lá por dentro de Machu Picchu, vai se lembrar bastante daqui dessa construção. E aqui, pessoal, nós temos uma estrutura chamada Calanca, que é essa parte aqui que foi ou está sendo reconstruída. Eu acho que está sendo, porque tem um monte de baldes ali, né? Reconstruída. Ele tinha como objetivo uma área administrativa e militar, na época dos Incas, né? E aqui embaixo a gente vê, né, acompanhado desse outra ruína aqui, que era uma El Tambo, que era um local que normalmente acompanhava uma calanca. Como ali era uma parte mais administrativa e militar, aqui ficavam suprimentos militares ou até mesmo suprimentos alimentícios, né? E por fim, aqui atrás, nessa parte daqui, né, até aqui, ficavam as habitações dos capitães, dos generais, justamente para eles dormiam aqui nessas habitações, né? Dá para ver 4 habitações, né? 2 aqui e 2 aqui, até estão sendo reconstruídas, para justamente os oficiais aí de maior patente pernoitavam aí. E no centro nós tínhamos um pátio bem grande. Hoje em dia tem árvores aí, né? Provavelmente não existiam essas árvores. E esse pátio, ele é uma praça. Uma praça, né? Normalmente uma plaza de encontro aí da população. E é importante também, né, gente? Vocês veem sempre bem baixinhos essas construções, né? Mas é o quanto eles escavaram, né? Na verdade, essa aqui, por exemplo, essa aqui, El Tambo, né? Os arqueólogos dizem que ele deveria ter mais ou menos uns 6 metros de altura. Aqui mais ou menos dá para ver na foto, ó, El Tambo, a Calanga. Como ela seria, né? E aqui as habitações que a gente mostrou ali, né? As 4 habitações, ó. É bem mais alto do que a gente enxerga hoje, né? Sim, ela tinha pilares de troncos, né, de árvores, que obviamente com o passar do tempo foram consumidos, né? E com adobe. As paredes e até mesmo a parte do teto, do telhado, né, era feito de adobe. Esse tipo de material ele acaba sendo consumido aí com o tempo, diferentemente das pedras que foram feitas a fundação, né, que a gente está enxergando ali. Então, quando a gente bate o olho ali, olha ali um monte de pedra empilhada, obviamente tu tem que ter uma certa forma de abstração, né, para poder entender ali que aquilo ali era uma construção. Aqui esse parque está sendo bem informativo, né, tem bastante placas com bastante figuras, bastante informação. Então assim, até uma contratação de guia, eu acho que até fica meio redundante, sabe? Acho que o nosso próprio taxista, que é guia, falou que não precisaria de guia. Falou que só ler as placas ali já é o suficiente, né? Aqui a gente já está olhando, né, pela parte de baixo. Tem um mirantezinho, isso também tem outra coisa legal, tem vários mirantes que dá para te enxergar por cima. Aqui é a Calanga. E aqui está mais um exemplo aqui de informações aqui que tem próximo das construções, né? A Calanca ela foi construída lá em torno de 1470 a 1490. Ali a placa dizia que essa aqui é a calanga a maior calanga da Bolívia. E é interessante que os historiadores acreditam que ela não chegou a ser concluída, a construção dela, não por conta dos espanhóis, né, que só foram chegar aqui. A calanga começou a ser construída lá em torno de 1470. Os espanhóis só conseguiram chegar aqui lá por 1520, 1530. Mas sim pelo um povo próximo aqui dessa região, que era um povo guarani. Eles viviam em guerras, né?
em conflitos, e esse povo guarani invadiu aqui antes mesmo da construção ser concluída. Então, os historiadores acreditam que, embora seja a maior calanca da Bolívia, ela não chegou a ser concluída na época por conta disso. Interessante, né? E tem até indícios de fogo, né? Sim, tem indícios que botaram fogo até. Então, assim, ó, os inimigos não eram somente os incas ou os próprios espanhóis, eram os outros povos originários aqui da região, no caso aqui os próprios guaranis. E aqui, pessoal, é a conhecida cancha, que é tudo que está dentro dessas paredes aqui, esses muros aqui, até aqui tem um muro, aqui é a entrada, né? Tem mais aqui, ó, habitações aqui. Aqui nessa cancha era onde aconteciam as trocas, né? Comércio, no caso, né? Como não existia dinheiro, faziam trocas, escambo. Então toda a parte comercial aqui da cidade acontecia na cancha. Então aqui comportava muita gente, costumava ser muito movimentado, né? Vamos imaginar aí um centro popular de compras aí de uma grande cidade hoje em dia, né? 25 de março, São Paulo, Mandradas lá em Porto Alegre, que é a nossa cidade. Então aqui circulava muita gente e nessas habitações aqui é onde se guardava muito dos mantimentos, dos produtos, né, que se comercializava. Então é um ponto de encontro. Aqui essa cidade de Samaipata, esse local aqui, né, esse ponto, ele era um ponto de conexão de rotas, né, incas. Então eram muitos viajantes que passavam por aqui também trazendo novidades, né, produtos que eram comercializados e vendidos em outras cidades, eram colocados aqui à venda também. E aqui nós chegamos, caminhamos ali, acho que desde a plaza ali da cancha, caminhamos uns 5 minutos e a gente chegou em mais ruínas de habitação. O povo, ele vivia em volta, né, do núcleo principal, que era a plaza, cancha, calanga e a rocha cerimonial, né, que não era dos incas, né, era dos povos anteriores aos incas. Então o povo ficava em volta. E agora voltamos a subir. E aqui, parte final já do circuito. Estamos com 1h20 já de caminhadinha, bem de boa. O que pega um pouco mais são essas subidinhas aqui, né? Como a gente está a 2.100 de altitude, não chega a faltar ar que nem lá a mais de 4.000, mas dá aquela bem diferente, né? Né, guria? É. Lá 4.800, para quem não viu o vídeo, volte lá uns 7 vídeos atrás, 6 vídeos talvez, a gente fazendo a trilha da Laguna Esmeralda. A Cristina teve até que usar oxigênio. Quase morri. Quase morreu. Pior experiência da minha vida. E a gente vê relatos, vídeos, né, de outros viajantes que não é muito incomum, não, usarem oxigênio por conta da falta de ar. Principalmente se tu sobe e caminha. Mas isso é 4.000, né? 4.000 ou mais. E aqui chegamos às casas de vigilância. Então aqui dá pra ver
Que eles escolheram bem o local para fazer essas guaritas, né? Vamos traduzir. Essas casas de vigilância. Porque olha aqui. Tu consegue ter uma visão de 180 graus desse lado aqui da montanha. Estava comentando com a Cristina que provavelmente, né, há 600 anos atrás, provavelmente, com certeza, não existiam estradas assim como a gente conhece hoje. Então daqui de cima, se tu visse de noite, por exemplo, lá naquela colina lá, algum sinal de fogo, era alguém que estava vindo nessa direção. Só que daquela colina até aqui, há 600 anos atrás, eram uns 2 dias de caminhada, né? Porque tem floresta, tem rios, tem montanhas nesse trajeto. Então eles aqui desse ponto de observação, se eles conseguissem identificar um inimigo, né? Ou alguém que fosse vindo em direção, eles tinham uns 2 dias de tempo até que realmente chegassem aqui, para eles se prepararem militarmente, né? Então por isso que a importância desses pontos de observação. Quando a gente pensa assim em guaritas, pontos de observação militares, a gente pensa que a partir daqui se poderia se defender. Mas lembrem, estamos falando há 600 anos, não existia canhão. Pelo menos não nos incas aqui, né? Então era mais um ponto de observação mesmo. E aqui nós temos uma construção que os incas utilizavam como um observatório astronômico e também para certificar qual era a época do ano, né? Qual era o dia, né? Dia não, mas a época do ano, estava a época de colheita, estava a época de plantação, época das chuvas. Eles usavam esse ponto ali, que é bem em cima aqui das montanhas, né? Aqui do lado nós temos a rocha sagrada, né? Que é aquela rocha que a gente viu lá no início com aqueles desenhos. Fica aqui, agora nós vamos passar um pedaço por cima dela. Agora acho que a gente vai conseguir ver melhor os desenhos, né? E aqui nós estamos chegando no Templo das 5 Hornacinas, que era onde eles mumificavam os sacerdotes que morriam, né? E eles colocavam aqui nessas 5 buracos, ventanas, túmulos, sei lá como é que se chama, né? E eles fechavam esses buracos ali, que está cavado na pedra, com adobe. E assim como os demais povos originários aqui da região dos Andes, uma vez por ano eles retiravam as múmias daí de dentro, para que elas pudessem ver o seu reinado, né? Pudessem ver, entre aspas, né? E eles pudessem alimentar essas múmias. Era a religião deles. Então a gente, obviamente, né? A maioria das pessoas não acredita nisso, mas era o que 600, 700 anos atrás eles acreditavam. E é interessante que essas tumbas, né? Elas ficavam de frente aqui, ó, pro vale, como se elas estivessem protegendo aí a cidade de qualquer mal, né? E esse aqui, gente, é o último sítio que a gente visita. Agora a gente volta ali, pega à esquerda e já desce em direção ao CAT lá, né? A gente gostou bastante aqui, achamos bem interessante a maneira como eles estruturaram, fazer o circuito aqui. Tem o mais curto, né? Para quem fica mais cansado. E tem o mais longo, que daí a gente vê praticamente todas aqui acho que todas, né? Todos os sítios que eles já colocaram para aberto ao público. Olha aqui, ó. Tem uma vista lá onde está aquelas nuvens baixas lá. Olha que legal. Muito, mas muito parecido com o Machu Picchu mesmo. É, essa vista aqui é muito parecida. Então, assim, realmente lembra assim, obviamente as construções aqui elas estão mais, como é que vamos dizer assim, reconstruídas? Elas não estão tão originais como lá no Machu Picchu, né? Mas assim, a altitude que nós estamos aqui a 2.100, quase 2.200, é bem próximo de Machu Picchu, que é 2.500.
Essas formações aqui rochosas em volta, todas aqui, ó, é muito parecido com Machu Picchu. O povo viveu na mesma época que o povo que viveu lá em Machu Picchu. Então assim, as características são bem parecidas mesmo. Só que estamos aqui, sei lá, de Machu Picchu, nós estamos aqui a uns 3.000 quilômetros, 2.000 quilômetros de Machu Picchu, né? É muito longe. E pensa assim, pessoal, essas duas cidades, elas tinham uma interligação na época dos Incas, assim como várias, centenas de outras cidades. Na época dos Incas tinha uma interligação por estradas, né? Estradas que passavam animais e pessoas, né? Então assim, tu imagina só, tinha pessoas que faziam uma interligação entre Samaipata e, por exemplo, Machu Picchu. Há 800 anos atrás, caminhando com burros de carga, com lhamas, né, que se usa aqui. Então, muito louco, é muito louco. E assim, o tamanho dessa civilização, né, para ter sido dizimada, é doido pensar isso. Mas é isso, gente, vale muito a pena. Uma curiosidade aqui, né, que aqui os biomas, eles estão quase misturados, né? A gente tem floresta tropical aqui, inclusive grande parte ali da trilha passa por dentro da floresta. E ao mesmo tempo a gente está perto da cordilheira. Então é engraçado que eu não tomei nenhuma gota de água aqui na trilha inteira. Porque deveria ter tomado, né? Pelo certo, tomem água, bebam água. Mas o que eu quero dizer é que assim, qualquer outra trilha que eu fiz aqui na Bolívia, não tem como não tomar água, porque o corpo pede. O tempo todo boca seca. Aqui, como a gente está no meio de uma floresta, já tem a umidade. Então é bem engraçado. A gente já estava falando ali, uma hora que se nos largassem no meio da trilha e a gente não soubesse onde está, a gente nunca ia dizer que é a Bolívia, porque a gente ia achar que é Brasil, assim, sabe? Muito, muito tropical ali. É que ao mesmo tempo que a gente está bem do lado da floresta amazônica, bem do lado aqui do Pantanal, né? Nós estamos a 300 quilômetros ali de Mato Grosso do Sul. A gente também está a 300 quilômetros, ou até menos do que isso, da Cordilheira dos Andes. É, muito louco. Então, assim, ele é um misto. Eu não tinha ainda ido para um lugar assim com esse tipo de característica, né? Por exemplo, a gente está aqui numa altitude de 2.200, que não é uma altitude de cordilheira, mas é de pré-cordilheira. A gente tem aquele friozinho, né? A gente está aqui de camiseta agora, mas a gente sente aquele ventinho mais gelado, que de noite vai fazer um 8 graus, um 7 graus. Mas só que está úmido, ao ponto de a gente suar muito. E a nossa respiração não está ofegante por conta dessa quantidade de floresta que tem aqui, né? Então é um mix de ambiente meio maluco, assim, né? Uma floresta amazônica próximo da cordilheira. Então, esse bioma aqui talvez seja um dos biomas únicos, né, do planeta. E aí até o taxista que estava nos trazendo para cá, que também é guia, estava comentando que aqui tem animais que só existem aqui. Um urso que ele estava comentando ali, que eu vou até deixar o nome aqui da espécie do urso, que eu não vou me lembrar agora, que só existe aqui. Imagina o urso aqui, né? É um negócio meio maluco, porque quando a gente pensa em urso, a gente pensa, não, é lá América na Alasca. Do Norte. Sei lá, em algum lugar que não é aqui na América do Sul. E tem aqui nessa região, aqui tem um urso que vive na floresta das alturas, da pré-cordilheira, que eles chamam, né? Então tem puma também, tem jaguar. Sim, tem vários outros animais aqui, que obviamente não é só aqui que tem, mas também tem aqui, né? Jaguar é o que para nós? O jaguar é a onça pintada. O puma é puma, né? A gente chama de puma, aquele felino todo amarelo, todo bege, né? Ah, sim, é que ele é um pouco menor, né? O puma é aquele mais begezão, cor de areia, assim. Sim. O jaguar é a nossa onça pintada. Maravilhosa. Estamos terminando agora, já vamos ali encontrar o nosso táxi e voltar para a cidade. E vamos lá com a gente, que agora a gente vai explorar um pouco mais, mostrar para vocês. Espero que estejam gostando, que a gente está curtindo bastante aqui Samaipata. Fica aí no vídeo, pessoal, porque agora a gente vai chegando lá na cidadezinha Samaipata. A gente vai andar ali na cidade, que parece ser aquela cidadezinha bem querida, né?
andar de noite ali, ver ali as artesanias, os artesanatos. Vamos jantar ali na pracinha, vai ser um lugar bem bacana. Para quem gosta daquelas cidades do interior, do norte da Argentina, essa aqui é um exemplo bem parecido. Bora lá. E agora vamos pegar o nosso táxi e voltar lá para Samaipata novamente, pessoal. Mais uns 15 minutos. E aqui, gente, na montanha, saindo do parque, a gente tem aí, ó, a cara Inca. Vê se vocês conseguem enxergar a carinha. É muito perfeito. Wagner tá tentando subir o drone, só que ele não tá pegando GPS, daí não sobe. Vamos ver se a gente consegue. Muito legal essa montanha, ó. Ela tem muito bromélia na montanha. Tudo isso aí que vocês estão vendo, esses verdinhos, são bromélias. E voltamos aqui, gente, para a cidade. E a entrada lá do forte também dá direito a ir ao museu. Então a gente já aproveitou para vir aqui agora no Museu Arqueológico. Vamos entrar ali. Se der para mostrar alguma coisa, a gente mostra. E a gente falou aqui, pessoal, e pode filmar, só não pode usar flash. Aqui a imagem de cima lá da Pedra Sagrada, né? Que a gente foi agora. Do Fuerte. Olha só que interessante, tem uma imagem de um corpo deitado. Aqui a cabeça e aqui os pés. E o interessante aqui que a gente está descobrindo agora, pessoal, é que o bom é vocês virem aqui no museu antes de ir lá. Porque tem muita informação que tem aqui que não tem lá. Por exemplo, esses desenhos aqui, ó, que tem lá na pedra, em forma de uma serpente. Ali em forma de um puma. Então, uma dica, compram aqui no museu, já vende o ingresso. Compram o ingresso, rodam aqui no museu e depois vão lá. Acho que vai ser mais proveitoso. A gente acabou não tendo essa informação. Fomos lá antes de vir aqui. Daí tu acaba entendendo muita coisa que tu viu lá, né? E aqui, pessoal, no museu tem um exemplo das colunas de madeira que sustentavam os tetos das construções, ó. Que tem uma coluna, obviamente, que já está petrificado praticamente. E ali, ó, indica onde essas colunas eram colocadas, né? Lá no sítio, lá no local. Então... E aqui, ó, interessante, a gente foi em alguns museus que a gente não pôde gravar aqui na Bolívia, que tinha esses crânios deformados, ó. Eles deformavam os crânios, eles colocavam madeiras ali como tal. Isso para diferenciar as pessoas, né? Então, são os líderes, né? Os sacerdotes, eles tinham a cabeça deformada desde criança. Aqui dá para mostrar um exemplo, ó. Uma cabeça deformada desde criança, para que ao longo da sua vida ela pudesse ser identificada por qualquer um como um líder. Como um líder, né? Então, isso é muito comum aqui nas religiões andinas, nas culturas andinas, né? E paramos aqui, pessoal, para tomar um café. Já falamos aqui no vídeo, mas vamos repetir de novo. Samaipata tem bastante plantação de cafés, tem de parreiras de uva, eles fabricam vinhos, queijos, toda aqueles tipos de comida que costuma ter em serra, né? E aqui nós estamos numa cafeteria, vamos tomar um expresso com o café deles. Só esperando um cafezinho orgânico. Vamos provar. Cafezinho tomado. E mais uma experiência não muito gastronômica, né? Não muito boa aqui na Bolívia. Olá. Não sei se a gente criou uma expectativa muito grande, né? Porque estavam falando aqui que o café era bom, né? A gente, negócio de café orgânico. Demorou quanto tempo para vir o café? 25 minutos? Eu acho que uns 30 minutos para fazer 2 expressos, gente, que na verdade não é expresso. Um café assim não é ruim. Mas assim, qualquer melita lá no Brasil... Não. É igual. Não dá para... E assim, 250 gramas, 55 bolivianos, tá? Tá, com a cotação que a gente fez,
se torna o preço do Brasil. Mas assim, é caro. Dá em torno de R$80 o quilo. Com então, a cotação assim, que a gente fez. Não é assim, Não. é turístico. Não nos encantou. E olha que a gente conhece café, hein? E agora a gente tá dando um rolê aqui pelo centrinho. O centrinho é uma graça, né, gente? É aquilo que a gente tinha comentado antes, mostrado um pouco, né? Mas é essas ruas de pedra, assim. Construções mais antigas. E aqui tem bastante comércio, né? Normal, assim. E os comércios, eles estão... Acho que estão no auge agora de abrindo. Voltamos, gente, para o nosso hotel. E agora a gente vai sair para jantar. Banho tomado. Banho tomado, descansamos. Eu vou aproveitar para mostrar um pouquinho aqui para vocês. Talvez vai ficar meio escuro, né? Mas a gente está num hotel que o nome do hotel é Mansão Casablanca. Dá para ver claramente aqui que era, né? Uma mansão mesmo. Até vou dar uma perguntada depois para os proprietários aqui. Mas é uma dessas casas antigas, né? Tem um jardim no meio. Bem legal. Tem um jardinzão ali no meio, ó. Amanhã, de repente, no café a gente mostra mais claro. É bem bacana o lugar. O quarto é simples. Coisas antigas, assim, né? Mas o atendimento bem bom e o lugar aqui bem bonitinho. Agora a gente vai sair para jantar. Nós perguntamos ali para a proprietária e realmente é uma construção antiga, mais ou menos ali da época de 1940, quando o Samaipata era bem menor aqui. E essa rodovia aqui, essa via aqui, ó, pessoal, que nós estamos passando, essa aqui, ó, era a única estrada que tinha ligando Santa Cruz com Cochabamba. Cochabamba e as outras cidades próximas aqui. E a casa ali funcionava como uma espécie de mercado. Então, desde essa época ela já tinha mercado e, assim, trocas, né? Que eles faziam muito nessa época. E também dormitórios, só que não como os que tem ali hoje, né? E aí, depois de alguns anos, o primeiro proprietário teve a ideia ali de transformar numa... O proprietário teve a ideia de transformar numa hospedagem. E aí construiu, e aí começou a ampliação para cima. Bem legal. É um lugar histórico que acho que vale a pena. Eu vou deixar aqui. Não é público, não estamos ganhando nada, não ganhamos a hospedagem. Mas como a gente gostou bastante, então a gente está deixando aí a dica, né, para quem for vir. Um pouquinho agora do centrinho aqui à noite, gente. Tá bem vazia a cidade, né? A gente perguntou aqui para algumas pessoas e, assim, um pouco é por causa dos protestos, né? Como a cidade tá... O país, né, tá muito fechado. Os turistas estão cancelando as suas vindas. É uma época que era para estar bem cheio, porque é a época das férias europeias. Então é quando eles vêm bastante. Não vou mostrar muito porque tô vendo que tá ficando ruim aqui as imagens. Mas é bem bacana, bem bonito. Que pena que tá vazio. Agora a gente tá na luta de encontrar aqui um lugar pra jantar. Meio que parece que tá tudo fechado. Vamos ver se a gente vai ser feliz aí no encontro. E acabamos de sair, pessoal, ali de um restaurante. A Cristina encontrou alguma coisa para comer, mas eu não. É esse aqui, ó. Boheme Samaipata. Não é bom. E outra dica, assim, dica de ouro. Não venham para Bolívia com pretensão de tomar cerveja boa, viu? Meu Deus, a gente já provou as 3 cervejas deles aqui, a Potosina. Hoje a gente provou a Potosina, é a pior. A Potosina é um mijo. Refrigerante é melhor. A Huari é fraca. Muito ruim.
E a Passenha é uma Kaiser, nossa, aí no Brasil, sabe? Que é a melhor deles, para vocês terem uma ideia. É óbvio que isso é pro nosso gosto, né, gente? A gente tá acostumado a tomar cerveja artesanal, mais encorpada. Então, talvez se você Gosta de Kaiser? Skol... Aí vocês estão no país certo. Mas assim, não é bom. E a comida também, a gente já falou aqui em outros vídeos, né? A comida, ela não é boa. É que assim, né, gente? Somos brasileiros, né? A gente come muito bem no Brasil, né? Ah, isso aí não dá pra falar. Pode falar qualquer coisa do Brasil, mas a comida é a melhor. Em qualquer boteco tu encontra uma comida boa e uma cerveja boa. Então a gente vai para outro país e com expectativa de comer bem também, né? Na Argentina, por exemplo, se come bem. Não é tão bem que nem no Brasil, mas se come bem. Agora aqui dá para contar nos dedos, assim, lugares onde a gente comeu bem. Essa cidade aqui, pessoal, lembra muito Cati, lá no norte da Argentina. Ela lá no estado de Salta, só a diferença, pelo menos das 2 vezes que a gente esteve lá, que lá tem movimento, tem pessoas, tem turista. Aqui, pelo menos nessa época que a gente está, não tem turistas praticamente e é tudo fechado. Nós estamos aqui em junho, meio de junho. São umas 8 horas agora da noite e é tudo fechado, tudo, restaurantes, hotéis, mercados, tudo fechado. Interessante porque é um lugar com potencial alto e parece que eles não investem muito, né? Cheiro bom. E conseguimos, gente, encontrar uma pizzaria para deixar o seu Wagner muito feliz, porque a única comida que ele gosta é pizza. Boa. E olha o que nós encontramos, ó. A Fuerte. Uma Pale Ale. A Fuerte é uma cerveja artesanal aqui de Samaipata. E o Wagner já deu o parecer dele que é boa, vamos ver. Boa. O cheirinho tá bom? Curti? Boa, né? Gostosa. Agora vamos pedir uma pizza. Oi, gente, tudo bom? E já estamos em um novo dia. Estamos aqui no nosso último quarto de hotel da Bolívia. Tá bagunçado ainda, ou já? Já. Tá, nossas coisas aí, a cama boa, acho que talvez esse aqui tenha sido o melhor quarto, né? Que a gente vai ficar, ou que a gente ficou aqui na Bolívia. Tem até frigobar, coisa que não é comum na Bolívia. E a gente já fez uma bagunça aí, já tá tudo bagunçado. Mas viemos aqui mais para contar para vocês que esse vídeo está acabando, mas ainda não é o último da Bolívia. Viemos lá de Samaipata, né, gente? Vocês viram aí as imagens aí um pouquinho do trajeto? A gente não gravou muita coisa, mas tem uma dica bem relevante, tá? Para quem quiser ir para Samaipata. É uma viagem cansativa, a viagem, né? Porque a gente sai daqui nessas vasinhas que eles chamam de trufe, não é muito confortável. E assim, metade do trajeto é dentro de cidade, então é o tempo inteiro passando por quebra-mola, trânsito, essa parte é cansativa. Aí quando chega na parte da serra, é só subindo ou depois, né, na volta só descendo. Então quem enjoa muito, tomem Dramin, tomem alguma coisa para enjoo, porque a descida é muita curva e descida, então a gente fica bem enjoado. Se tiver de carro vai ser bem melhor, porque daí dá para ir parando, tranquilo, mas se for desse meio de transporte deles que é o trufe, vai cansar. Custa 30 bolivianos por pessoa para ir, 30 para voltar, é bem barato. Ou se for o privado, né, se quiser um carro único, daí é o valor do carro inteiro que a pessoa paga. Ainda assim é um valor ok, né, porque normalmente é 5 pessoas no carro, os menores, aí dariam 150 ou maior que até 7 pessoas. E é interessante saber que para ir, como é subindo, né, sai daqui de 600 metros e chega até 2.000 metros de altitude, demora cerca de 3 horas e 15.
Para voltar, hoje o motorista voltou em 2h30, então é bem mais rápido. E é isso aí, pessoal. O vídeo está acabando, a nossa viagem na Bolívia também, mas esse ainda não é o último vídeo. Fiquem com a gente para o próximo vídeo, a gente vai trazer aí um compilado, que a gente sabe que vocês gostam de coisas compiladas, né? De informações sobre dicas aqui, sobre como, né, andar aqui pela Bolívia, câmbio, várias coisas. Estradas, então, combustível. Isso, fiquem com a gente. Se não tiverem inscritos ainda, se inscrevam, deixem aquele like, comentem o que vocês acharam até aqui dessa trip na Bolívia. E se vocês puderem dar uma hypada também, vai ser muito bom para nós. Cliquem lá no hypar, deixar o videozinho aqui, né, para quem não conhece. Tem que ser no celular, né, caso você esteja assistindo na televisão. Pega o celular rapidinho ali, entra lá, dá um like, vai habilitar o hypar, hype. E se possível, comenta aí pra gente. Até a próxima. Até mais, pessoal.